Fala galera, eu sou a Joyce Brandão e sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do Mão na Massa. No vídeo de hoje, eu e a Mari, nós vamos falar aqui de algumas estratégias e passar algumas dicas para vocês que vão te ajudar a superar a insegurança, ter mais autonomia e ser reconhecido como dono do plantão. O tema do nosso Mão na Massa de hoje é como a anamnese pode impactar de forma direta e indireta na qualidade do teu exame e na forma como seus colegas de trabalho te veem. Não é, Mari? É verdade, Joyce. E eu posso dizer por experiência própria que eu não tinha noção de como a anamnese ela era importante. Até porque, para mim, a anamnese era só aquele questionário que a gente fazia com o paciente no início e depois, quando ele entrava na sala de exame, era só posicionar, deitar ele lá na maca e começar a execução. E agora eu vejo que é muito mais do que isso, na verdade, porque a anamnese ela pode influenciar até a escolha de qual protocolo que a gente vai usar com um determinado paciente. Isso é verdade. E antes de você vir pra cá, você tinha noção de que você precisava estudar um pouquinho de patologia pra fazer anamnese? Então, vou ser bem sincera com você. Eu achava que eu tinha que ter noção básica de segurança Uhum. por causa da ressonância, que é um ímã e tudo mais. Isso eu tinha noção. E eu achava que o principal era posicionamento e planejamento. Ah, Acabou. isso era o que você achava que existia no Isso! mundo da Eu achava que ressonância. esse era o mundo da ressonância. Quando eu vim, na verdade, quando eu comecei a acompanhar o seu canal e principalmente quando eu vim pra cá, eu percebi como a anamnese e principalmente a física da ressonância, elas influenciam em todo o restante e que eu tinha que ter sim uma noção básica de tudo isso se eu quisesse continuar com a ressonância. E aí sim, posicionamento, planejamento, mas a anamnese, a física e ter pelo menos um pouco de conhecimento de patologia iam ser assim o carro-chefe para eu continuar nessa caminhada. Você consegue perceber que tudo que você falou agora, de forma inconsciente, são os 5 passos? Sim, agora os 5 passos fazem total sentido na minha vida. Que quando eu tava falando lá nas lives, talvez como você ainda não trabalhava, não fazia tanto sentido, né? Sim, na verdade eu achava assim, não, é uma metodologia que ela criou e deu certo para ela. Hoje em dia eu entendo que é uma metodologia que ela dá certo, que ela pode dar certo com todo mundo se souber aplicar. Na verdade, ela é essencial. Se você quiser seguir na ressonância e ser realmente dono do seu plantão, e não apenas um apertador de botão. Na sua opinião, assim, a anamnese, ela é o terceiro passo de Uhum. um exame bem executado. Mas na sua opinião, qual é, assim, o grande benefício de você seguir o passo da anamnese certinho, assim, dentro do seu exame? Inclusive os 5 passos. Quando você faz os 5 passos, como é que você se sente em relação àquele exame? Que nem você fez o ombro, né? Uhum. Que foi assunto do nosso último Mão na Sim. Massa. Como é que você se sente seguindo todos os passos? Então, quando eu não tinha tanta familiaridade com os 5 passos, eu ficava muito insegura. Por exemplo, eu estava na minha primeira semana, então assim, a Geni, ela tentou deixar tudo bem mais leve pra mim e tal. Então ela falou assim, Mari, eu vou deixar você conversar com o paciente, fazer umas perguntinhas básicas. E ela até falou pra mim as perguntas que eu tinha que fazer. Mas eu tava tão nervosa, eu tava tão insegura, porque eu não sabia exatamente o porquê de eu ter que fazer aquelas perguntas, que eu falava com o paciente, parecia que eu tava miando. Eu falava baixo, eu já tenho um tom de voz mais baixo. Então, assim, eu falava bem baixinho, eu não falava com segurança, eu não projetava a minha voz para ele entender que, sim, dentro daquela sala eu sou uma figura de autoridade, que eu sei o que, que eu tô fazendo, sabe? Que ele pode confiar em mim para fazer o exame dele. Então, assim, eu sofri bastante na minha primeira semana com essa questão da insegurança. E aí, com o tempo, eu fui percebendo a importância da anamnese para a gente escolher um protocolo, para a gente poder dar um atendimento mais personalizado para o nosso paciente também. E aí, os 5 passos, eles foram começando a fazer sentido para mim. E aí, literalmente, abriu o mar vermelho do mundo da ressonância. Show de bola. E assim, quando você chegou, uma das primeiras informações que eu te dei quando a gente teve a oportunidade de sentar e conversar é: nós temos uma política de reconvocação zero. Reconvocação zero. Então, assim, tudo que a gente faz no nosso dia a dia, desde o atendimento do paciente, das orientações que a gente passa para o pessoal da marcação, é visando não haver uma reconvocação, Exato. né? Tem que ter um motivo muito justo para voltar uma reconvocação, porque eu fico procurando, o que que tá acontecendo, né? E aí eu acabei percebendo que às vezes a reconvocação ela começa na própria anamnese. Porque você sabendo fazer as perguntas adequadas para o seu paciente, você pode prever o que pode estar acontecendo com ele, também se você tiver uma noção de patologia, fazer o seu exame de forma assim, mais personalizada para aquele cliente. E aí sim, quando ele for enviar para o laudo e tudo mais, você evita que ele volte, porque o médico radiologista ele tem todas as informações que ele precisa para dar o laudo daquele paciente. Isso é verdade. E assim, você veio do Rio de Janeiro, Uhum. cidade grande, milhões de habitantes, milhões de médicos especialistas. Os caras já estão acostumados a fazer
pedido como deve ser feito, né? Então, normalmente ressonância de crânio, indicação clínica, epilepsia, ressonância de célula túrcica, indicação clínica, hiperprolactina. Mas aqui a gente tem muito médico que é clínico geral e eles precisam suprir a necessidade da falta dos médicos especialistas. Então, eles acabam pedindo exames mais específicos. Uhum. E o paciente precisa de um resultado de acordo com aquela história que ele tem, com aquele pedido. E aí, às vezes, acaba que a gente pega um pedido assim, ressonância do crânio. E aí, você vai ter que conversar com o seu paciente para saber qual é o protocolo. É só botar o paciente na mesa, rodar umas sequências e tá tudo certo. Existem sequências de pulso, né? Sequências de imagem que são específicas, que vão fechar o determinado diagnóstico, né? Eu vou até te pedir licença, porque agora eu lembrei muito de uma situação que aconteceu com a gente. Porque no pedido, veio um pedido de pé para um paciente, não sei se você lembra. E aí você conversando com o paciente, ele explicou que a dor dele era no tornozelo. E aí você parou assim, tipo, mas aqui tá pedindo ressonância de pé. E aí você conversou e ele explicou e tava todas as indicações indicavam que ele realmente precisava de uma ressonância do tornozelo. Aí você, não, peraí que a gente vai dar um jeito. E a gente acabou fazendo uma ressonância do tornozelo, com o ok do médico, mas tipo assim, puxando um pouquinho pro pé, só pra não dizer que não saiu o pé também, mas o foco, realmente o problema dele tava no tornozelo. De fato, é verdade. Então, o que a gente, principalmente quando acontecer esse tipo de situação que você precisa reorganizar o exame, tem gente que é assim, ó, depende muito do lugar do serviço que a pessoa onde trabalha. Às vezes, chegou lá, pau é pau, pedra é pedra. Uhum. Inclusive, tem lugar que se o exame não for escrito com contraste na guia, o ser humano não injeta. E é culpa do operador? Não. A gente tem que entender que cada serviço tem uma rotina. Mas vamos falar assim, dentro de um contexto que eu acho que seja a realidade da grande maioria dos operadores de ressonância, que é a realidade que a gente vive hoje. Nós moramos numa cidade pequena, não é a realidade de todo mundo, mas tem muita gente que mora em cidade pequena e trabalha com telelaudo. Se não tem um médico ali pra falar, ei, doutor, dá uma lida nesse pedido aqui, o que você acha? O que a gente faz? Então, ele não consegue direcionar o exame na hora. E o nosso paciente, você já percebeu que os nossos pacientes moram longe aqui, né? Bem longe. A maioria vem de cidades assim, a 300, 200 quilômetros de distância. Tem uns que viajam o dia inteiro para chegar aqui. Então, assim, gente, realmente, reconvocação zero. Porque é muito desgastante para esse paciente ter que voltar. E aí, outra coisa que acontece na cabeça do paciente, Mari, quando você fala, oi, seu João, tudo bem? Tudo. Aqui é a Joyce da clínica onde o senhor fez a ressonância magnética. E a gente vai precisar fazer mais uma imagem do senhor. Nós vamos precisar fazer um complemento. O que que se passa? O que que você acha que se passa na cabeça dessa pessoa instantaneamente? Acho que primeiro uma leve revolta, tipo, esse povo fez errado no exame. Primeira coisa que eles pensam, tipo, eles fizeram alguma coisa errada com o meu exame, tô tendo que voltar pra lá. Ou essa é uma das possibilidades. E realmente acontece. Mas a campeã de todas é: aconteceu alguma coisa? Vocês viram alguma coisa diferente Ai, é aí? verdade. Ele já imagina que deu alguma coisa errada, tipo, o que que tá acontecendo comigo? Na cabeça dele ele tem É, câncer e ele vai morrer. é verdade. Então, o grande desgaste emocional do paciente é, gente, você vai fazer um exame, você já vai preocupado. Aí te liga e fala, olha, vamos ter que fazer mais coisa aqui. O que a Ah, é gente fez não é verdade. suficiente. Acharam alguma coisa. Tô Vou morrendo. morrer. É. Né? Então, a gente tem que evitar esse tipo de trauma pro paciente. Até porque alguns dos nossos pacientes realmente têm um diagnóstico desse. Aí, imagina você pegar um paciente que ele já vai ficar ansioso, aí você chama ele de novo, atrasa o laudo dele para repetir ou para complementar porque você cortou alguma coisa ou você não antecipou aquela situação que o médico ia precisar, né? Então, quando a gente corta alguma coisa, tá mais ligado ao segundo passo, que é a anatomia, do que a anamnese, né? A anamnese faz conta também. Mas a questão da anamnese ela é extremamente importante para você antecipar sequências que são importantes para aquele diagnóstico específico e para direcionar o protocolo. Por exemplo, você vai fazer uma ressonância do crânio. O paciente chegou lá, indicação de clínica de crânio normal. Já aconteceu isso comigo aqui, um paciente jovem, 29 anos, ressonância de crânio e ombro. Aí a enfermeira foi lá, ela que faz a história aqui pra gente, né? Ela foi lá e falou assim, pegou a história dele e voltou pra mim e falou assim, Joyce, essa história aqui não fez sentido pra mim. O rapaz vai fazer uma ressonância do ombro e ele disse que não tem muita dor no ombro, não. Ele disse que tá sentindo uma perda de força no braço e ele não tá conseguindo assinar o nome dele. Aí eu, Hum. Peraí. peraí, tem alguma coisa estranha nessa história. Quando você estuda patologia,
você entende o que você precisa perguntar para o seu paciente. E aí, quando ela falou assim, um tremor na mão, o médico pediu um ombro, falei, cara, de cara, talvez uma coluna cervical atendesse, mas deixa eu ir lá fazer a pergunta pro paciente, porque de repente a enfermeira não conseguiu extrair a informação dele. E aí eu falei assim, o ombro do senhor dói? Ele, olha, dói. Às vezes dói quando eu levanto aqui e tal. Mas eu falei, por que o senhor tá fazendo o exame? Eu tenho uns 10 dias, mais ou menos, que eu comecei a perder força do lado direito, aí dá uma formigaçãozinha. E hoje, inclusive, meu acompanhante teve que assinar a guia do convênio, porque eu não conseguia assinar. Aí eu já tinha ido lá pra dentro conversar com o paciente com a ideia ligada de que podia ser esclerose múltipla. Esclerose múltipla que vem do nada, sem aviso e volta. E aí eu conversei com ele, falou assim, e quando que o senhor percebeu que isso começou? Ele falou assim, eu tava lavando a área, né, eu tava usando uma mangueira, e eu comecei a perceber que eu tava perdendo a força na mão e tal. E eu falei, isso já aconteceu alguma vez, no primeiro episódio? Ele, olha, agora que você falou, eu lembrei que um ano atrás eu tive uma sensação semelhante, mas passou. E o que é esclerose múltipla? Esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa sem cura, mas que ataca o próprio sistema nervoso do paciente. As próprias células, é uma doença autoimune, na verdade. As próprias células, elas passam a atacar a bainha de mielina e o paciente começa a apresentar diversos sintomas dependendo do sítio que está sendo atacado. E aí, como eu já imaginei que podia ser esclerose múltipla, o que eu fui atrás? De sintoma e remissão. Porque se fosse para ter um quadro de esclerose, ele tinha que me mostrar alguma coisa que tinha acontecido de novo. Nem que fosse um sintoma diferente. Aí eu comecei a perguntar para ele, você já teve visão dupla? Porque visão dupla é um dos sintomas de esclerose. Visão dupla, fadiga, cansaço, perda de força dos membros superiores, perda de força dos membros superiores, fraqueza, sensibilidade à luz, alguns pacientes reclamam disso. E aí eu fui pra lá com todos os sintomas na minha cabeça que eu imaginava que podia ter naquela doença para conversar com ele. E eu consegui extrair alguns sintomas, não foi só o da mão. E aí eu falei assim, olha, pra enfermeira, pode ser que seja uma pesquisa de esclerose. Então vamos fazer o seguinte, pode pegar o acesso. Aí olha só que legal. Alguns lugares a gente tem que ter esse feeling de saber quando vai injetar contraste, porque o radiologista não tá ali com você. Não tem ninguém dizendo, olha, pega esse, não pega esse. Quando você tem, ótimo. Você tira de você uma responsabilidade que no final das contas não é sua. Mas quando você não tem, você precisa ser o cara. Você precisa ser o dono do plantão. Você precisa ser o cara que resolve problemas. Uhum. Se você não consegue resolver esse tipo de problema, se você não consegue antecipar esse tipo de situação, primeira coisa que vai acontecer, o que você imagina? Passou, fez crânio-rotina e mandou pra lauda. O que você acha que vai acontecer com esse Vai exame? voltar. Vai voltar. E aí, se você fez um exame essa semana e voltou, na semana que vem voltou mais 2, o que aconteceu com a sua reputação, credibilidade? Ah, já vai começar a cair. Seus colegas de equipe já não vão mais ter confiança em você, vão achar, acho que fulano não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Você vai começar a não ter mais confiança em você. O médico radiologista vai começar a falar assim, gente, os exames dessa menina voltam o tempo todo, tem uma coisa errada. E aí é só ladeira abaixo. E aí, pra onde vai parar seu pescoço? Na guilhotina. Na guilhotina. A galera às vezes perde o emprego do dia pra noite e não sabe o que aconteceu. Ah, mas eu era um funcionário tão bom, sempre chegava no horário, nunca dei atestado. E hoje, essa não é a definição de dono do plantão. Não é a definição do cara que o mercado tá procurando. Lembra que você comentou comigo no último podcast sobre por que você escolheu a ressonância? Sim, porque foi a primeira coisa que me falaram, que a ressonância ela tinha carência de profissionais qualificados. E essa era realmente foi uma das coisas que me motivou, porque eu queria ser essa profissional qualificada. Eu queria ser a dona do meu plantão. Eu queria ser a pessoa que resolvia o problema e não trazia mais problemas. E é isso que a gente tem que buscar cada vez mais. Ó, se a galera fala assim, olha, eu não tenho muita experiência, peguei a aplicação, já consegui assumir o plantão. Cara, ótimo! Parabéns, você conseguiu sua oportunidade. Agora, não quer dizer porque você conseguiu a oportunidade que você vai se manter lá pra sempre. Exato. Porque a gente cansa de ensinar uma pessoa que não quer aprender. Aí, o médico cansa de fazer reconvocação que ele não quer fazer. Porque se você reconvoca, você acha que fica feio só pra você? Fica Não, feio pra fica quem feio. mais?
Fica feio pra clínica, fica feio pra todo mundo, toda a equipe, na Pra toda a verdade. equipe. Fica feio até pro médico que lauda. Mas principalmente, assim, pensando num sentido mais macro, acho que a gente tem que pensar no nome da instituição. Que às vezes, assim, se você não veste a camisa, né? Se você não é apaixonado pelo que você faz, se você não tá ali com a missão, com o propósito, você faz de qualquer jeito. E aí, para aquele paciente que teve o exame reconvocado, e às vezes conhece um outro paciente, eu também fui na clínica tal, também tive o meu exame reconvocado, aí a reputação da clínica vai para o espaço. Porque Isso. começa a ter aquele burburinho, né? Tipo, clínica tal não faz exame bom. Toda hora eu faço exame, tem que voltar. Então, assim, vamos para a clínica Y, que faz um exame melhor. Você acaba destruindo a reputação e os pacientes começam a migrar para outro serviço. Vamos pensar num contexto bem legal, assim, que, beleza, estamos indo para outro serviço, melhor para mim que eu trabalho menos e vou receber igual. Mas e se falir? Que drástico. Não sei você, mas eu penso muito nisso, né? Falo assim, não, eu vi essa camisa mesmo, porque eu quero que esse troço vá pra frente. Quero é que fique rico. Uhum. Eu quero que quanto mais dinheiro eu estiver ganhando, menos você reclama de pagar meu salário. É a primeira coisa que eu penso. Uhum. Ainda mais assim, um dos motivos deles estarem ganhando bastante dinheiro foi o meu trabalho. Então, assim, Exato. Então a galera quer pedir aumento de salário, mas não sabe nem fazer uma anamnese. uhum. Aí você acha que o médico sente vontade, o gestor consegue querer no fundo do coração dele aumentar o salário de uma pessoa dessa? Aí imagina, sei lá, às vezes a pessoa tá há 5 anos na área, 5 anos trabalhando naquela empresa, não botou atestado, igual você falou, trabalha direitinho e tudo mais, mas tem sempre exame reconvocado, não sabe fazer a anamnese direito. Ou então, assim, o exame às vezes fica cheio de artefato no final, e é o médico lauda, porque ele já desistiu, entendeu? Ele já falou assim, ai, não, entreguei nas mãos de Deus já, não adianta mais falar com essa menina. E aí a pessoa fala assim, cara, tô há 5 anos aqui, acho que eu vou pedir um aumento, vai dar bom, Não é? confia. Isso é verdade. Eu já vi muito isso acontecer, de verdade. E desde que eu abri o Instagram, uns 4 anos atrás, a galera gosta muito de conversar comigo no direct. E eu amo conversar com a galera no Isso é direct. uma conversar, né? Eu amo conversar. Eu converso por áudio, que eu não consigo digitar tanto mais hoje em dia, mas eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, saber o que tá acontecendo. E aí uma galera me fala assim, ai, eu tô me sentindo muito desvalorizado. Não aguento mais. Entrou uma pessoa semana passada, você acredita que eles aumentaram, ela já entrou com um salário maior que o meu? Aconteceu isso com um colega lá do sul. Não vou falar a cidade não, porque vai que é uma cidade pequena, eu não conheço. Lá do sul. E aí eu falei, cara, é, é desmotivante. Às vezes a pessoa já tá numa vibe desmotivada ali, aí acontece um negócio desse e a gente fica mais pra baixo Uhum, ainda. Mas vamos fazer um raio-x, né? Vamos fazer um raio-x da situação? Como sim. é que você trata o paciente? Como é que você é visto pelos colegas? Quando acontece algum problema, é pra você que eles ligam? Por exemplo, sei lá, a máquina parou. É pra você que liga? Não, Você é pode pra até fulano. refletir em quem você pensa quando acontece algum problema. Isso. É tipo assim, e no momento, quando acontece algum problema, eu falo, eu vou ligar pra Joyce. Mas assim, se você já tá na área, você quer ser o dono do seu plantão, quando acontece algum problema, você consegue resolver o problema? Ou você pensa, liga pra fulano, que eu não dou conta Exato. de resolver? Se tá ligando pra outra pessoa, não reclama quando não aumentarem seu salário. Se estão ligando pra outra pessoa, não reclama se seu pescoço estiver na guilhotina. E eu não sei você, mas eu já trabalhei em outros lugares e eu já vi outros colegas que a gente olha pra pessoa. Eu já me senti na guilhotina. Eu também. A gente É tem o feeling horrível. quando Uhum. acontece, né? Não precisa ninguém contar pra gente, a gente sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, Sim. não é? Uhum. E se você tá sentindo que. Se a galera que tá assistindo a gente, né? Se a galera tá sentindo que tá acontecendo alguma coisa assim, cara, vamos rever, né? Algumas coisas de repente dá pra consertar. Verdade. Às vezes nem tudo tá perdido, entendeu? E é isso daí. Então, assim, quando você fala, por exemplo, de uma anamnese do crânio, é extremamente relevante pra você saber qual sequência. No caso do meu paciente mesmo da esclerose. Eu falei, eu tava com a agenda apertadíssima, o paciente chegou, era pra fazer um exame na agenda, ele me chegou com dois. Fora que tinha chegado um internado de uma outra cidade bem longe, sem marcar.
E aí, Acontece muito, inclusive. acontece, a gente tem que se virar e ainda entregar a agenda no horário, Uhum. né? Nossa meta aqui, inclusive, é entregar a agenda no horário todos os dias. A não É ser que verdade, são duas metas que a gente tem. É reconvocação zero e agenda no horário todos os dias. É todos os verdade. dias. A gente gosta de ganhar hora extra? E falar a verdade, eu gosto. Mas quando ela é muito justificada, tipo, Uhum. ó, venceu o horário, chegou o paciente, não vamos mandar o paciente embora. E eu também não vou trabalhar de graça, não Uhum. é? Justo. Mas tá lá na agenda que tá marcada até as 5h30, tem que acabar às 5h30, porque ele me contratou pra terminar a agenda às 5h30. Agora, se tem mais paciente do que cabe na agenda, a gente conversa. É verdade. Mas enfim, aí eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer? Protocolo para esclerose demora bem mais. Eu tenho 30 minutos, meu protocolo dura quase 45. Fora o tempo de Isso se ele não posicionar. mexer. Isso se ele não mexer. E aí eu falei, caramba, o que que eu vou fazer? Comecei rodando o exame pelo flare. Normalmente a gente começa pelo coronal, né? Pra poder ter o ouvido, quando tá ativo ali pra planejar o Sim. exame. Rodei o flare, cheio de plaquinha branquinha. Aí falei, não vai rolar, vou ter que fazer MTC pré, MTC pós, tardio. E não deu outra. Fiz o crânio, fiz o ombro, mandei pra laudo. E aí até comentei com a gestão que tava na sala um dia, falei assim, olha, eu acho que esse paciente vai voltar pra fazer o restante, ele vai voltar pra fazer coluna. Ah, por quê? Porque eu acho que isso aqui é esclerose múltipla. É claro que, tipo, existe um monte de critério pra chegar num diagnóstico como esse, né? Não é simples assim, ah, vi umas plaquinhas brancas perto do corpo caloso ali, é esclerose múltipla. Existem alguns critérios, e se você quiser saber quais são esses critérios, você vai ter que buscar um pouquinho de patologia na sua vida na ressonância magnética. Ou a gente faz um vídeo sobre isso mais pra frente também. Pode ser. A galera tem que saber que de vez em quando não dá pra pegar tudo mastigado. É verdade. Não foi mastigado pra mim? É, mas enfim, brincadeira. O que que acontece? O paciente voltou mesmo pra fazer cervical, torácica e lombar. Ele já tinha saído com o laudo sugestivo de esclerose múltipla. Voltou e tinha várias placas na coluna dele. Tinha uma ativa na medula cervical e tinha uma placa ativa também no crânio. Aí, tipo, o paciente jovem, graças a Deus, tinha convênio, então ele vai tratar aquilo dali pra frente. E assim, nesse caso deu tudo certo, graças a Deus. Apesar de não estar escrito na ficha, o médico inicialmente não tinha suspeitado de esclerose múltipla, porque talvez o paciente não tenha contado a historinha dele direito. E aí, quando a gente estuda patologia, a gente entende o que o paciente precisa, né? Quais são as perguntas que você vai precisar fazer para ele e quais as sequências você precisa fazer. Mas nem sempre você vai precisar ficar adivinhando o protocolo. Às vezes vem lá no pedido. Tipo, paciente solicita ressonância de crânio, indicação clínica, prolactina. Aí você fala, pô, prolactina não é crânio, é célula túrcica. Então você já faz o protocolo de célula. Mas antes de você fazer isso, você tem que fazer algumas perguntas para paciente. Normalmente são as mulheres. Você lembra de alguma pergunta específica que a gente tem que fazer para hipófise, por exemplo? É a hormonal, né? E não lembro de mais. Relaxa, é para isso que nós estamos aqui. Inclusive, é por isso que nós estamos nesse Mão na Massa de hoje. Quando o paciente vai fazer um exame de hipófise, ele tá com algum descontrole hormonal, obviamente. Normalmente, ele já tem um exame de laboratório, de prolactina com alguma alteração importante. Então, o médico pede o estudo da ressonância, onde nós vamos pesquisar principalmente o microadenoma de hipófise. E aí, quando é mulher, a gente vai perguntar o que para ela? Tá saindo secreção mamária? A gente tem que ver se tem leite. E aí a gente relata, o paciente relata galactorreia, que é leite saindo da mama, quando ela não está amamentando, inclusive. Se a paciente, aí você fala assim, mas você tá amamentando? Não, não tô. Aí você acende a Para os segunda homens luz. também? Para os homens, a gente pergunta mais a função erétil ali. Algum problema também de crescimentos nos meninos mais novos. Eu lembro que essa semana agora a gente teve uma menininha, se eu não me engano, de 7 ou 8 anos, que ela veio fazer uma ressonância da hipófise exatamente por causa disso, porque o nível hormonal dela estava bem descontrolado, a prolactina dela estava muito alta e ela estava tendo que tomar remédio para tentar retardar a menstruação e tudo mais. Desenvolvimentinho muito Isso. acelerado, né? E aí, só que eu não fiz a anamnese dela, por isso que agora eu tô achando muito interessante isso aí que você tá falando.
Então, tem outros casos também que o paciente vem para estudo de hipófise, que é no caso, por exemplo, de gigantismo. Já viu os adolescentes que começam a crescer Uhum, desordenadamente? sim. Aí a gente estuda hipófise também. Outra situação que a gente pode estudar hipófise é quando o paciente está crescendo as mãos e os pés de forma desproporcional ao corpo. Então, por que você vai fazer o exame? Chegou lá, ressonância do crânio, né? Uhum. Clássico. Ah, então, tô fazendo a ressonância do crânio porque eu percebi que as minhas mãos continuaram crescendo e, tipo, tá maior do que o meu proporcional. Existe essa doença, chama acromegalia. E aí você fala, opa, não é crânio. Porque com crânio eu não vou ter a informação que eu preciso. Eu É preciso de cortes hipófise. finos, lá em Uhum. cima da hipófise. Preciso ver o que está acontecendo por aqui. Então, é importante saber por que o paciente está fazendo, para você, inclusive, não só fazer o exame corretamente, mas conseguir perguntar, né? Essa questão de estudar patologia é mais para você conseguir perguntar. Mas agora, partindo do pressuposto, eu quero saber o que você faria hoje, tá? Hum. Sem nenhuma orientação. Se chegasse o paciente para você e ele tivesse uma indicação clínica, por exemplo, de sede excessiva, Hum. principalmente à noite, bebe, bebe, bebe água e não para. Tem nenhuma pista, assim? É. Sei. Você não tem ninguém para perguntar. O que você faria? O que você faz? Porque normalmente quando chega uma indicação clínica muito diferente, assim, a gente fala assim, e aí, o que a gente faz aqui? Faz alguma coisa? Vê o pessoal no grupo o tempo todo? Sim, Gente, faz rotina, sim, faça mais alguma coisa? O que você faria? Dica de ouro, hein, galera? sei. Papai Google. Vai lá e pergunta. Ah, eu pensei que o Google tava fora Sintoma. O Google tava fora Mas o do Google não é rolê. nosso Não, amigo. eu tava pensando assim, é você com você, se vira aí com seu cérebro. Não, não. Tipo, não tem pra quem você pedir ajuda. Tipo, eu não tô online, você não tem nenhum professor, não tem nenhum colega. Tipo, tá você por sua conta. Uhum. Vai lá no Google e pesquisa aquela indicação clínica pra ver se ela é comum a alguma patologia específica. Se ela for comum a alguma patologia específica, aí você vai agora em inglês. Você fala em inglês. Mas aí se eu não soubesse falar inglês? O Google Tradutor. Google Tradutor. Aí você pesquisa, por exemplo, diabetes insípidos é uma patologia é uma situação que o paciente tem quando ele tem alguma disfunção, alguma lesão na haste da hipófise. Então a gente estuda esse exame com hipófise também. Mas eu não sei disso. Aí, tipo, por exemplo, é porque essa é muito fácil, né? Quando você fosse lá no Google que você perguntasse sede excessiva, ele ia trazer algumas opções e ele ia te trazer essa da hipófise. Se por acaso o médico não tivesse escrito. Mas se ele escreveu, por exemplo, diabetes insípidos, solicita ressonância magnética da hipófise, indicação clínica, diabetes insípidos, aí eu já sei que eu vou fazer protocolo de hipófise. Mas dentro de qualquer contexto de crânio que o paciente tem uma indicação que você não conhece, um sintoma que você não conhece, você vai lá no Google e digita aquela patologia específica em inglês. Aí você vai lá, por exemplo, como é que fala em inglês? Um bem simples, hidrocefalia. Aí você vai lá e coloca lá no Google. Como se escreve hidrocefalia em inglês? Como se fala hidrocefalia em inglês? Ou vai lá no Google Tradutor direto que ele também mostra. E aí você vai pegar aquela palavrinha, Ctrl C, e vai escrever MRI e dá o Enter. Porque você tá perguntando pra ele como que tipo, qualquer coisa em imagem por ressonância daquela coisa que você pesquisou, tá? MRI é isso. E aí ele vai te trazer uma série de artigos. Se ele não trouxer nada muito efetivo pra você, porque às vezes, dependendo de como você pesquisa, ele não mostra, aí você coloca lá o site, o nome de algumas revistas importantes, tipo a JR, NCBI, CBR, ACR, né? CBR também tem, mas em Você português. devia ter me avisado que era nessa hora que eu tinha que ter pego meu caderninho pra anotar essas dicas, Joyce. Pois é, Galera, pausa o vídeo, pega um caderno, volta pra cá. exatamente. Aí você vai lá e digita, tipo, encefalografia, acho que escreve assim, MRI-AJR. E ele vai te dar um monte de artigo que alguém escreveu sobre aquilo. Dentro daquele artigo, ele vai te falar o quê? Qual foi a sequência de pulso que definiu o diagnóstico. E assim você encontra qual é a sequência que você tem que adicionar. Simples assim, nunca mais tem reconvocação. Ai, gente. Agora eu tô aqui pensativa, se eu soubesse que eu ia tomar.
Agora faz sentido quando você fala pra mim, Maria, essa ressonância não é difícil. Não Você só tem que é? usar a criatividade, realmente. Você viu que, tipo, às vezes a gente vai posicionar um paciente e depois a gente vai posicionar outro paciente ao mesmo exame e a gente acaba posicionando diferente pra atender aquele paciente ali? O resultado dá o mesmo? Aquele joelho que eu posicionei essa semana. É, inclusive, conta a história do joelho, conta a história do joelho, como você posicionou e como que a anamnese foi importante nesse processo. Então, assim, eu já tinha posicionado 1 milhão de joelhos, já tava lá, craque do joelho. E aí me chega um paciente que ele tinha sofrido um acidente de moto há um dia. Então ele tava todo dolorido ainda, coitado. E a Joyce, ela simplesmente falou assim: ah, é um joelho. Você dá conta, vou ali almoçar. Não me ligue. Basicamente isso. Até porque eu queria saber quanto você ia se sentir segura sozinha, porque uma coisa é você tá lá do lado, faz isso, Uhum. faz aquilo. Eu não preciso nem falar nada, só de estar sentada do lado Já parece uma passa muleta, né? isso, passa uma segurança. E aí você foi. E aí eu falei assim: ah, tudo bem, eu não tinha prestado atenção na parte que ele tinha se acidentado há um dia. E aí eu fui. Eu falei assim: não, Joyce, pode ir que eu dou conta, tá tranquilo. Mato no peito isso daí. Quando foi a hora de posicionar o paciente ele não estava conseguindo estender a perna. E agora? E aí eu travei. Porque assim, eu falei, gente, esse paciente tá Essa todo travada foi dolorido. rápida ou Foi foi muito lenta? rápida, foi uma travada de 2 segundos. Foi só quando eu vi o estado dele, que ele não tava, ele tava andando numa cadeira de rodas. Então, assim, ele não tava conseguindo andar, ele não tava conseguindo se mexer, ele tava sentindo dor no corpo inteiro, praticamente. Tava difícil até pra eu tocar na patela dele pra sentir o ponto certinho, que eu tinha que centralizar a bobina. E aí eu pensei muito rápido, eu falei, cara, não vai caber na bobina dedicada, eu vou ter que usar a flex. E ele não tá conseguindo estender a perna toda, eu vou ter que colocar umas buchinhas embaixo da flex para ele poder ficar confortável. Porque assim que ele tava tentando estender a perna, eu vi que a perna dele tava tremendo. E aí eu falei, esse cara não vai conseguir ficar parado com a bobina flex do jeito normal. Vou ter que colocar ele, posicionar a perna dele do jeito mais confortável possível, para ele tentar ficar imóvel durante o exame, porque senão ele vai tentar ficar forçando a perna dele, porque ele não tá conseguindo esticar. E aí eu coloquei as buchinhas, coloquei a bobina flex, isso tudo assim muito rápido, e conversando com a enfermeira, pega não sei o que pra mim, e não sei o que. E eu olhava pro paciente e falei, agora dá pro senhor estender a sua perna? Aí ele, não consigo ainda, não tô com segurança pra estender, não tem problema, eu coloquei mais uma buchinha. Até o momento que ele soltou o corpo. E ele falou, agora dá pra ficar. Eu falei, então agora que a gente vai fazer o nosso exame. Fechei, quando eu fui puxar o localizador, que eu vi que o posicionamento ficou perfeito, eu falei, gente, é isso. Vai dar tudo certo no final. E ficou lindo. Inclusive, ó, esse daqui, galera, foi o exame que ela fez. Confere como que ficou bem feito, bem posicionado o sinal do joelho, né? Tipo, em cima, embaixo, o posicionamento, tudo certinho. Ficou perfeito o exame. Agora, eu não sei se você se deu conta da dica que você passou pro povo. Uau. Quando você começou a pensar no posicionamento? Hum. No momento que você viu a história do paciente e olhou pra perna dele. Você falou, não vai dar pra posicionar Não, do jeito que padrão. eu posiciono um paciente, por exemplo, que ele não tá com uma dor tão intensa na hora que ele tá fazendo o exame, ou que ele consegue estender a perna. E aí a gente tem que se adaptar. E aí entra muito do que você me ensinou também, que ressonância vai muito da sua criatividade. Porque o jeito que você tá, às vezes, posiciona um paciente, você posiciona durante 10 anos os pacientes de joelhos de uma mesma forma. Exato. Vai chegar um paciente em que o seu posicionamento padrão ele não vai dar certo. E aí você tem que ter um pensamento muito rápido, você tem que ter esse feeling para falar assim, não, dá para resolver de outro jeito, a gente consegue se adaptar e fazer de outra forma. Foi aí também que eu descobri o meu amor pela bobina flex. O sinal dela é mais bonito, né? Muito mais. Então, assim, eu tô quase deixando a bobina dedicada aposentada lá, porque a bobina flex ela é perfeita. Eu vou confessar pra você que, assim, tem gente que é anti-flex, tá? Eu já vi uma galera conversando, quando eu começo a postar muito sobre a bobina flex lá nos stories, a galera, eu odeio essa bobina. Falei, gente, você odeia talvez porque você não sabe o potencial da coisa Uhum. dela, né? Igual ombro. Mas, A gente tem uma bobina de ombro, mas você gosta que a gente faça na flex. E aí, depois que eu vi a maravilha que fica o ombro você na viu a flex, diferença? No Manda sim, Massa da semana passada, a gente fez com... Foi com foi flex, com a né? flex. Foi com Só que flex. eu tô traumatizada com a dedicada mesmo. Eu descobri que a flex é amorzinho. Acho que foi pra Geni que eu mostrei a diferença da bobina dedicada. Eu falei, tá vendo como fica meio ruidoso? E a gente passou a gente passou o protocolo do ombro, todo que era sequência espinhaco normal, preenchimento do espaço K cartesiano, para preenchimento do espaço K radial, propeller. Então, todo o nosso protocolo agora é propeller. Por quê?
Gente, é vida. O paciente não. Mesmo que ele dê uma mexidinha na respiração ali, não sai mexido. Pra gente é muito mais rápido. A gente consegue fazer o ombro em 15 minutos. Dispensa, porque a gente gasta mais tempo no Uhum. posicionamento. Então, em exames que você já gasta naturalmente mais tempo no posicionamento, você tem que dar um jeito de entregar esse resultado mais rápido É também. verdade. Senão, você vai começar a incorrer no atraso de agenda. E, assim, antes de você vir, inclusive, e durante todos os dias desde que você chegou, a gente fala muito sobre segurança do paciente. E a anamnese, ela é praticamente o último filtro. Ela não chega a ser o último, pra mim, eu acho que ela ainda é o penúltimo filtro. O penúltimo filtro da segurança do paciente. Por quê? Quando as meninas agendam esse paciente aqui, elas já fazem algumas perguntas de segurança. Você já fez alguma cirurgia? Tem marca-passo, implante de ouvido, clipe de aneurisma, né? Então elas fazem algumas perguntas que são chaves. Se o paciente fala que tem alguma coisa diferente, elas vão lá e vão perguntar ou para mim ou para você se ele pode fazer esse exame ou não. Se pode, bem, se não pode, amém. E se tem alguma restrição, alguma ressalva, alguma condicionalidade, a gente vai ter que lidar com isso quando o paciente chegar aqui pra gente, né? Que nem teve o paciente do implante neuroestimulador, você ainda não estava aqui. E aí o implante dele era um neuroestimulador na coluna e era compatível com ressonância. Achei muito louco o negócio. Mas era um implante que ele não, que ele só podia ser feito em campos abaixo de 33 militesla. Aí, opa, meu equipamento é de 33, aí beleza. Não, minto, é abaixo de 41 militesla, se eu não estiver enganado. 40 militesla, alguma coisa assim. E o nosso é de 33. Aí eu falei, Ah, opa, dá pra fazer. já dá pra fazer. E aí, normalmente ele vem com as especificações. E às vezes isso é difícil pro operador, porque não é uma informação, pelo menos que na minha máquina eu não encontrei visível lá pra mim, nem pesquisando no manual. Mas tem no contrato que você que o dono da clínica, né, que o dono da ressonância tem com a fabricante. Então você pode pedir para ele essa informação, ó. Se não achei, tá aí num documento assim assado. Um documento que eles informaram para você tudo que tinha no seu equipamento, desde as especificações técnicas, né, de engenharia até as bobinas, tem essa informação lá. Aí você consegue encontrar. Se dá para ver na máquina, eu preciso saber ainda como é que funciona para ver. Mas de qualquer forma a gente viu que as especificações estavam dentro do nosso alcance. Mas às vezes vai ter implante que o paciente não vai poder fazer. Né? Às vezes ele tem um implante auditivo que não é compatível com ressonância. Imagina aquele troço virar lá dentro, né? Sofrer efeito de torção e torque. E o paciente perder a audição. Pior, gerar um sangramento ali de um clipe de aneurisma que não é compatível. O paciente morre na mesa e você nem sabe o que aconteceu. Outra coisa também que acontece bastante é porque, assim, as meninas, quando elas vão fazer a marcação do exame, elas sempre perguntam se o paciente ele tem alergia a algum medicamento. Verdade? E às vezes acontece do paciente ele não lembrar na hora da alergia ou de ser uma terceira pessoa que está marcando o exame para ele. E a pessoa não sabe da alergia. E aí, tudo bem, as meninas, como a pessoa afirmou que não tem alergia, tá tudo bem, as meninas não passam preparo antialérgico. E aí, quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, ele fala: Ah, então, eu tenho alergia ao medicamento X. E era um exame que precisava de contraste, o paciente ele não fez o preparo antialérgico. E a gente só faz contraste com o paciente com alergia com preparo. Verdade. E em relação a isso, inclusive, acho que vale a pena fazer um adendo. Aqui a gente só faz o preparo para paciente que não tem alergia a gadolínio. Uhum. Por exemplo, ele fez uma tomografia, teve uma reação. O princípio, né, do contraste lá do iodo e da ressonância do gadolínio são totalmente diferentes. Mas é um paciente que já tem uma história e é um paciente que pode ter uma predisposição a ter um evento aqui comigo, já que ele teve com outro colega, entendeu? Teve outra modalidade de exame. Mas se ele faz ressonância e ele injeta gadolínio e ele tem uma reação alérgica, esse paciente ele nem precisa fazer o preparo. Por quê? Paciente que teve reação alérgica a gadolínio, na nossa instituição não faz gadolínio de novo. Por quê? O próximo evento alérgico dele pode ser muito mais grave. E isso é questão de segurança que a gente vê lá na anamnese. A nossa última chance de Sim. extrair as informações do paciente é na anamnese. Né? Eu acho que a gente nem comentou. O que é anamnese? Anamnese nada mais é do que você conversar com seu paciente e entender a história dele. Por que ele está fazendo o exame? Há quanto tempo aquele sintoma A apareceu? anamnese é basicamente um encontro com Gabi, onde você faz várias perguntas e o paciente conta a história dele. E às Basicamente. vezes, olha só que legal, a gente tem que ter um pouco de controle emocional.
A gente tem que ter um pouco de óleo de peroba na cara, porque às vezes você vai precisar fazer perguntas difíceis. Ou perguntas constrangedoras. Isso. Por exemplo, quando a gente tá fazendo exame de pelve feminina, e você tem que perguntar pra uma mulher se ela sente dor ao manter relação sexual. Chato, É né? chato, porque tudo bem que a gente está fazendo essa pergunta, tem um sentido do porquê que a gente faz essa pergunta. Mas às vezes o paciente, que ele não entende muito bem por que que você está fazendo esse tipo de pergunta, ele fala assim, tipo, mano, o que que você tem a ver com isso, entendeu? Exatamente. E eu lembro que o primeiro exame que eu fiz de pênis, eu fiz aqui. E lembra que eu já te falei várias vezes, né? Que, tipo, ressonância não é difícil. Não quer dizer que é simples, mas não é difícil. Existe um método que é mais fácil, vai te levar a um resultado de executar exames perfeitos mais rápido. Aqui a gente utiliza os 5 passos. Mas eu fui fazer uma ressonância de pênis pela primeira vez, nunca tinha feito. E aí eu fui ver o quê? Eu fui ver o que eu preciso perguntar para esse paciente. Eu Então, fui lá ver quais eram as patologias, o que podia estar acontecendo. E aí, o paciente chegou e falou o seguinte: ele tinha sofrido um coice de uma vaca. E aí, ele começou a inchar, né? O pênis dele começou a inchar desordenadamente. E ele também tava com uma dor muito grande no testículo. Aí eu falei, nossa, a situação é difícil. Imagina você ter que perguntar ao paciente, tudo bem, senhor, meu nome é Joyce, vou fazer seu exame de ressonância, vai durar em torno de 30 a 40 minutos. O barulho que a máquina vai fazer é normal, mas antes disso eu preciso fazer algumas perguntas para você. Por que a gente vai fazer esse exame? Quando o paciente ele é de boa, você faz essa primeira pergunta, aí ele já fala a história da vida dele para você. Quando é uma situação mais constrangedora, ele fica meio assim. Ele fala, eu levei um coice. Eu falei, um coice de vaca, de cavalo? Ele é um coice de vaca. E aí eu falei, tudo bem. Aí o senhor tá sentindo dor? O que que tá acontecendo? Me explica melhor pra eu entender. Isso vai facilitar a execução do seu exame. Aí eu fui tentando puxar dele. Aí ele me falou que tinha levado um coice, que o pênis dele não tava mais ficando ereto, que tava meio roxo, que tava inchado, não tava parando de inchar. E ele estava há 15 dias afastado do trabalho porque não conseguia sentar, de perna fechada. Aí a gente começa a entender a real gravidade da situação do paciente. Eu falo assim, olha, e o testículo também tá na mesma situação. Inclusive, tipo, virou uma maçaroca o testículo dele. Foi um exame interessante esse exame, porque, tipo, cara, como é que um coice fez isso aqui, não sei o quê, Ah, depois eu entendeu? quero ver. Não tem mais no sistema, mas aí eu acho que tem a palestra que eu... O exame que tá gravado, inclusive, lá no curso de posicionamento, Uhum. e o exame que eu gravei a palestra que eu gravei pro Solarem, que foi um evento que teve na América Latina, foi desse exame. Dá pra você pegar a imagem depois lá pra ver. Mas enfim, conversei com ele, consegui montar o protocolo a partir da anamnese, eu consegui ter uma noção de o que eu precisava ver, então consegui definir, por exemplo, quando você conversa direitinho com o paciente, o sintoma, etc., isso te direciona até a espessura do corte que você vai ter que usar, entendeu? Às vezes você tá lá falando com o paciente, vou fazer uma mão. Aí o dedo tá dando gatilho, é aqui que tá acontecendo o problema. Então você fala, pelo menos um corte no dedo tem que mostrar, corte mais fino, FOV menor, mais resolução. Então, o poder da anamnese ele é muito grande. Então, quando a gente fala, o que eu preciso fazer, por onde eu começo a estudar a ressonância? Começo pelos 5 passos, começo dando um pouco de base da física da ressonância, que isso é fundamental, que é o que você está fazendo. E aí leva para dentro de cada exame tudo isso que a gente tá fazendo no nosso dia a dia. Ah, eu vou ter que fazer um exame de joelho. Onde começa? Onde termina? Lembra que toda vez que você tá fazendo o exame, eu falo, Marissa, o que você tem, que você tá fazendo? Tô fazendo no Sim, joelho. principalmente assim, quando é um exame que ou eu nunca fiz, ou que eu faço com pouca frequência. E aí, geralmente, assim, eu travo quando eu olho a primeira imagem. Aí você faz a pergunta de ouro, assim, pra mim. Marissa, o que você precisa ver nesse exame? Por exemplo, joelho, vamos chutar. O que que é o joelho pra você? E Eu aí, achava ótimo que você mostrava o seu próprio joelho, né, eu? Aham, agora mostra na imagem pra mim. E aí, dali, a gente ia. Você mostrava isso, olha, isso não pode cortar, isso tem que ter na nossa imagem e tudo mais. E aí, a gente vai assimilando e juntando com todos os outros 5 passos. Aí, é anatomia. E aí, como eu já tinha feito a anamnese com o paciente, ele já tinha me dito onde era a dor dele, eu já sabia onde eu tinha que prestar mais atenção no meu exame também. Porque esse é outro ponto que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente faz a anamnese, o paciente ele fala: olha, eu tô com uma dor no meu ombro. Tá, mas aonde é a sua dor?
Aponta pra mim, mostra pra mim aonde está Qual o doendo. movimento? Isso. Movimento, o senhor tá conseguindo estender, tá conseguindo rodar o Tô ombro? levando acima da Uhum. cabeça. Essas são perguntas importantes que no início eu não tinha tanta noção que a gente precisava fazer. Era tipo, tá doendo? Tá onde? Meu ombro aponta aqui pra mim, acabou. Agora, se ele tava conseguindo movimentar, ou então o joelho, ele tá conseguindo estender, flexionar. E essa questão de entender exatamente onde é o foco doloroso do paciente é importante em todo exame. Mas de músculo esquelético, eu acho que chega a ser mais intenso, assim. Porque, por exemplo, vai fazer uma coxa. Onde que tá doendo? Coloca uma cápsula Uhum. exatamente onde ele tá falando. Aqui a gente usa uma cápsula de ômega 3. Funciona super bem. Mas tem gente que usa vitamina E, eu já vi gente falando que usa Luftal, que funciona super bem. Aí eu teve um colega que falou que usa algodão molhado. Eu não recomendo, porque pode gerar aquecimento e posteriormente queimadura. Então, eu realmente não recomendo. Mas quando você coloca uma cápsula e fala, olha, doutor, é aqui que tá doendo. Cara, você facilita muito a vida do médico. Uhum. Você acha que ele não é uma pessoa igual a gente? Ele é, e às vezes ele pode errar. Tô dizendo que erra? Acontece. Não é comum, mas acontece. Agora, se você facilita a vida dele, faz o exame de acordo e você ainda mostra pra ele, olha, o foco doloroso, o principal foco é esse aqui. No ombro, por exemplo, olha, o movimento que mais dói é o movimento de levar o braço atrás das costas, ou o movimento circular. O médico já vai pensar na hora, ou num tendão específico, ou num grupo. Ele fala, não, isso é coisa disso aqui. Quando eu fui fazer uma consulta recentemente da mão, o ortopedista, ele fez uma série de movimentos e ele falou, dói? Eu, não, dói, 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 dói. Então, ele já começa a pensar qual tipo de patologia você pode ter baseado naqueles sintomas ali. E é aquilo ali que você precisa contar para o radiologista. Quanto mais completa ficar a nossa história, melhor e mais confiável vai ficar o laudo do paciente, porque o médico vai ter mais informação, além da informação de imagem que você já vai fornecer. Sem contar que quando você fez uma boa anamnese também, você perguntou onde é o foco de dor do paciente, ele mostrou onde é o foco da dor dele. Se o exame sair ruidoso, bem naquela partezinha, ou então você cortou sem querer Sim. bem aquela parte onde o paciente falou pra você que era o foco de dor dele. E aí, talvez num outro exame, onde não é ali o foco de dor do paciente, talvez não fizesse tanta diferença. Mas vai que faz diferença naquele seu paciente. Faz. Acontece, eu não sei se você lembra, acho que talvez você não tenha assistido esse evento. Em novembro do ano passado, eu fiz um evento que foi a primeira semana do artefato, que eu pretendo repetir. E nesse evento, eu mostrei um caso daqui da clínica, era um exame de uma colega que trabalhava comigo. Que aconteceu o seguinte: o paciente estava fazendo um exame porque ele estava com uma dor na costela. E o médico pediu tórax. E ela pegou e fez tórax. Tudo bem, fez tórax. Só que ela botou a cápsula, ela fez tudo certo. Quase tudo certo. Ela botou a cápsula lá na região onde estava doendo, só que ela não viu a cápsula no final, ela não conseguiu identificar a lesão do paciente, mas ela mandou o tórax bonitinho. E o médico pegou e mandou de volta, falou assim, olha, não tô vendo o que o paciente tá queixando. Bem aqui no cantinho parece que tem uma lesão, mas tá distorcido por conta da homogeneidade do campo, Uhum. e tinha muito ruído naquela região, que tava bem no final do sinal. E aí voltou o exame. E eu fico muito chateada quando volta o exame. Eu achei. Mas aí eu fui ver o que aconteceu. Ah, tá aqui. Então vamos lá, vamos botar a cápsula de novo. Aí eu falei assim: o que a gente faz? Porque tudo é uma questão de aprendizado. Errou. Eu não quero que erre, mas se errar, a gente tem que tomar como aprendizado. E aí, nessa situação, eu falei: o que a gente pode fazer? Vamos descer um pouco a bobina. Por quê? Tava tão no final o sinal ali que eu precisava recentralizar o sinal do paciente. Precisava garantir sinal onde eu não tinha mais. Aí a gente faz uns cortes lá, bonitinho, tudo certo, depois faz o tórax. Ou vice-versa. E aí, como ele voltou para reconvocação só para estudar esse pedacinho que faltou, a gente fez os cortes focados ali naquela região já. Mostrou pro médico o que ele precisava ver e o laudo saiu. Então, a anamnese, ela serve para isso também. Foi muito bem colocado o que você falou. Joyce, eu acho que o bate-papo de hoje ele foi muito esclarecedor pra mim, porque assim, eu percebi várias coisas, inclusive que eu tenho que estudar muito patologia. De fato. E também reforçou ainda o meu raciocínio de que a anamnese é sim um dos pontos mais importantes quando a gente está fazendo um exame. É importante para a gente, é importante para o paciente, é importante para o médico radiologista. E a gente tem que ter isso em mente. Não descarte a anamnese. Ah, a minha agenda está atrasada, está muito corrido. Gente, não descarta a anamnese. Porque assim, você pode estar querendo correr com a sua agenda para poder terminar o seu plantão na hora, mas aí, se aquele exame for reconvocado, você vai ter outro problema nas suas costas. Então, assim, às vezes você perde 5 minutinhos com aquele paciente e você recupera no outro. Então, não deixe de fazer a anamnese.
Se preocupe com o seu paciente. Naquele momento, ele é o foco da sua atenção. Então, assim, dê o seu melhor para cada paciente que estiver lá com você. E foque nos 5 passos, porque essa é a dica que eu dou para vocês, que é o que está me ajudando atualmente a desenvolver o meu potencial com a ressonância. Show, Mário. Eu também amei o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que foi realmente enriquecedor e traz a oportunidade pra gente de, se a gente estiver querendo entrar ali no automático, a gente sair. Uhum. Porque às vezes a gente entra no automático, aí a enfermeira coloca a historinha lá e a gente dá uma passada de olho assim, aí vai faz o exame rotina, aí vai passar a história pro Pax e fala: Caraca, esqueci dessa informação. Sim. Então é importante pra gente não entrar no automático, a gente ter essas conversas de vez em quando, né? Essas orientações. Um outro ponto que agora você me lembrou de realmente, né, na hora de botar a história no Pax, que às vezes a enfermeira esquece de perguntar aqui e a gente precisa focar bastante há quanto tempo o senhor está com essa dor? É uma das perguntas mais importantes. E há quanto tempo seu quadro clínico piorou? Porque isso demonstra a cronicidade. Uhum. Porque às vezes o cliente, sei lá, ele tem uma dor na coluna lombar dele há 1 ano, mas piorou tem 1 mês. E assim, isso é muito importante para o médico radiologista também para ele estabelecer o laudo dele. Então não esqueçam de perguntar: há quanto tempo o senhor está com essa dor? Quando piorou? Se teve algum trauma, o senhor caiu ou não? Entendeu? São perguntas importantes que assim, a gente tem que ter esse feeling na hora de conversar com o paciente. Mari, eu acho que nosso Mão na Massa de hoje foi incrível para despertar a importância do assunto pra galera. Mas eu acho que cabe mais alguns Mão na Massa de anamnese. O que você acha de a gente fazer uma anamnese só de mama? Ah, eu acho que vai ser perfeito, porque eu preciso estudar mama. Eu só fiz 2 exames de mama até agora. E você não tem noção de como é importante. A anamnese de mama é tão importante que normalmente cada serviço tem um questionário só pra mama. Só que entender por que aquelas perguntas são importantes faz toda a diferença na nossa vida. Ah, então vamos combinar uma na massa de mama? Vamos combinar uma na massa de mama. E, gente, é isso daí. Eu espero de verdade que vocês tenham aproveitado, que tenham tirado algumas dicas aqui, tenham ajudado vocês a superar a insegurança, a ganhar um pouco mais de autonomia, né, em relação ao teu plantão aí. E nós nos vemos na próxima semana. Mas antes de eu ir embora, eu quero te avisar o seguinte: que se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento, se inscreve e clica no sininho para você receber as novas notificações. Porque se a gente perceber que esse quadro está sendo importante para você, a gente continua, né, Mari? Com certeza, com muito prazer. Se Porque não, me ajuda e ajuda vocês que estão aí assistindo também. prova disso é a Mona Massa da semana passada, que você fez um ombro perfeito. Então vamos ver quantas pessoas a mais vão conseguir fazer um ombro perfeito depois do nosso Mão na Massa. Isso, comentem aqui também, pessoal, como é que era a anamnese de vocês, se vocês sentiram alguma evolução, se já teve alguma vez em que a anamnese ajudou vocês também a puxarem o protocolo correto para aquele paciente. Contem as experiências de vocês, porque eu particularmente eu amo ler. E eu também quero ouvir. Então é isso aí, galera. Um beijo no coração de vocês e até o nosso 5º episódio Mão na Massa.